Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Happy Hour Podcast. Eu tenho aqui comigo o meu grande amigo, Dr. Guilherme Perini. E você vai apresentar quem hoje, Dr. Guilherme Perini? Hoje a gente tem aqui uma convidada de luxo aqui com a gente, né? Garbo e elegância, Lady Ritstenberg, doutora Thalita. Que prazer ter você aqui com a gente, Thalita. Gente, que emoção. Foram 2 anos de convites negativas. Negativas, sim. Assessoria de imprensa, sim. Precisamos... que ela resolveu. Tava faltando, assim, foi faltando um pouco de tempo, né? Foi o clamor da audiência que trouxe. Nossa. O povo falou, nós queremos Thalita, e a gente teve que... Exato, boa, Thalita. Foi bem difícil a minha convocação. Foi difícil essa convocação. Com menos de 12 horas eu tava aqui. A vantagem de apresentar pessoas famosas, que daí a gente não precisa ter o currículo, que quem assiste... mas sim, temos que todo falar. mundo. Vamos lá. O número 1. Médica, oncohematologista com foco em linfomas da C. Camargo Cancer Center. Professora da Faculdade de Medicina do Einstein. Minha companheira de karaokê e micos, que é a terceira coisa mais importante. Especialista em sertanejos. Corredora, especialista em sertanejo. Sim. Enfim, é uma pessoa muito plural. Ser plural. Você vai falar de sertanejo hoje? Acho que não. Depressão sertaneja e predomínio linfocitário. Mas eu acho que você devia falar alguma coisinha no Porque final. você sabe que assim, o pós-doc eu fiz pra justificar o gosto do sertanejo. Que aí pra não ter controvérsia. Quando eu falar do meu gosto musical, eu falo, tá tudo bem, mas eu tenho pós-doc. Entendeu? Eu posso gostar. Entendi, gostar isso do te que eu dá um quiser. certo. Eu quiser. Foi só Acho que esse isso o dá objetivo. credibilidade ao... Não sei lá se dá, mas foi pra isso, entendeu? Entendi. Maravilha. Muito bem. Bom, seja muito bem-vinda aí. A nossa ideia de fazer esse podcast é que você é uma sumidade em linfomas e mais ainda em Hodgkin, eu acho, né? Eu acho que é uma área que você gosta bastante. E a gente queria, na verdade, conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no linfoma de Hodgkin. Can we go further? É isso. O que dá pra... Mas eu acho que você podia responder uma pergunta pra gente antes, por exemplo, uma curiosidade. O que te fez entrar no mundo dos linfomas e particularmente linfoma de Hodgkin? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Isso é... Bom, claro que tem super inspiração do professor Chiattoni, né? Então, que a gente tinha, claro, toda uma escola de doença linfoproliferativa na Santa Casa. Então, na verdade, isso foi mentira, porque quando eu fiz hemato pra fazer trombofilia. Você fez hemato pra fazer trombofilia? Não é possível um negócio desse. Aliás, tem uma história que vem antes, que eu falo sempre que o problema dessa geração atual é que eles não saem do fundo do poço, né? Eles catapultam lá embaixo. Eu falo, toda vez que me jogavam muito, muito fundo, eu ressurgia. Porque tudo começa no 4º ano de medicina, eu era muito CDF na faculdade, e eu era muito dedicada, e eu fiz 4 anos de espanhol aos sábados, durante a faculdade. E aí, ao final, meu pai me deu de presente um intercâmbio para a Espanha, que era entre o 4º e o 5º ano. Legal. E a gente tem entre o 4º e o 5º ano apenas uns meses. Então, não se pode nenhuma possibilidade de ficar de exame. Eu não ficaria, porque jamais tinha ficado de exame na vida. Niki chega a hematologia na Santa Casa, que era complicado, eram os estágios, 2 matérias mais difíceis, hemato e endócrino. E eu me deparo com a primeira prova tirando 4. Nossa. Logo eu precisava tirar 10 na segunda, porque senão já é o visu. Olha só. Já é o visu a minha ida pra Espanha. Tá? E aquilo foi inimaginável, aquela situação na minha vida, na boa. E aí o que eu fiz? Eu resolvi virar especialista em hematologia na 4º ano. E foi nesse momento que eu decidi fazer hemato, só pra ter uma ideia. E eu fiquei com tão raiva da professora que deu aquela prova, que na verdade a culpa era minha, não era dela, mas de verdade aquela raiva me motivou tanto, que eu tirei 10. Olha só. Eu tirei 10 e fechei. E teve que estudar mais do que provavelmente você sente. Estudei de uma forma alucinante e tive companheiras. Eu lembro até hoje, desse dia da prova, que todas as minhas companheiras do lado ficavam me cutucando. Não esquece isso, porque era prova aberta. Então, eu precisava redigir, né? Então eu fiz, e quando eu entrei na hemato, eu gostava muito da cascata de coagulação. Realmente não entendo hoje porque que eu gostava, mas eu gostava. Realmente, cara, são coisas que passam, são coisas que passam. Foi um momento. É a juventude, né? Juventude. Jovens não sabem de nada. Os jovens não sabem de nada. Desculpa, doutora Paula, doutor Elber. Exato, se alguém na exato. Inspiração, grande inspiração. Twin, a gente já trouxe Twin, aqui. já veio aqui falar de coagulação. Não, né, tá muito importante, mas... E aí lá com o Dr. Chiattoni, etc. Aí, mas na verdade, o Hodgkin veio, não foi o primeiro, foi a LLC, porque o meu TCC
E eu falo, Vânia maravilhosa esteve aqui, aliás, foi um podcast sensacional. Vocês tiraram dela, que eu acho que ela nunca falou pra ninguém. Eu falo que tinha um ambulatório de sexta na Santa Casa, que era um ambulatório da Vânia, cheio de enfermeira, cheio de fellow, cheio de gente trabalhando, aquela coisa sensacional, suspeito de ser um modelo SUS. E lá, no ambulatório de mieloma, tinha os pacientes que tinham LLC. E eu falo que era a Cris que ia lá, batia um papo, lixava a unha e ficava lá. E a Vânia meio com raiva, ficava, libera logo essa LLC, libera logo para não atrapalhar os meus mieloma. Eu achei coitadinha do povo da LLC e falei, vou fazer meu TCC nisso. Reuni todos os pacientes. Niki, eu descubro que 40% nem imunofenotipagem tinha. Então tinha uns zona marginais, tinha uns mantos lá. Todo mundo pegou. Isso já foi falado em alguns programas. Então assim, o impacto vamos imunofenotipar essa galera aqui, porque tem uma galera aqui diferente. E com isso, a gente tinha na Santa Casa um falecido, muito querido, Zé Carlos Barros, que era o chefe. Já foi. Transplante. O Zeca já foi falado aqui. Transplantadores à moda antiga. Eu adorava aquela galera. Aquela galera, cada paciente tinha um condicionamento. Era assim, era hardcore. Dá um cheirinho de metotrexato. Vamos montar aqui. Que sempre dá para transplantar. A medicina personalizada, que tanta gente bate hoje, já era feita por esses caras há muito tempo. Há muito tempo. E ele tinha um ambulatório que não entendia nada, era um ambulatório de pré-transplante. Era na época da transição da LMC, que estavam chegando os inibidores, mas os pacientes ainda estavam fazendo pesquisa clínica, então ele tinha um pré-transplante, muita gente fazia halogênico, que era da meio-dia às 2 na quarta-feira. Eu achava aquilo meio ridículo. O ambulatório de linfoma estava abarrotado. Aí eu falei, professor, sugeri pro professor Catona, eu era R2, ia assumir como assistente no ano seguinte, numa competição que naquela ocasião era uma competição cerrada para ver quem ia ficar como assistente. Né? E aí eu já falei assim, vamos pegar esses pacientes para LLC, vamos trazer para quarta tarde. Fui lá com o Zé Carlos Barros, conversei com ele, falei, dá para você fazer esse ambulatório aí que não tem ninguém, meio-dia às 2, na hora do almoço, faz aí no serviço de transplante, me dá a quarta-feira à tarde, eu puxo a LLC, só que a LLC não tem volume. Aí eu falei, vamos trazer o Hodgkin para quarta-feira à tarde. Em 2008, surge o ambulatório de linfoma de Hodgkin da Santa Casa. E o que tinha acontecido é que meu pai é muito visionário, então meu pai sempre patrocinou para eu ir pro Oeste. Antes era tudo junto com um linfoma, é isso? Tudo linfoma e LLC com mieloma. Né? Entendi. Eu trago a LLC num ambulatório à parte, mas de novo. E eu queria desafogar um pouco a quinta. Eu fazia quinta no Hodgkin. E trouxe o Hodgkin. Aí eu trouxe o Hodgkin, aí ficou um ambulatório de LLC e Hodgkin. Legal. 2008. E aí começa... Isso tinha acontecido. A história de 2007 temos encontrado. Você nunca prescreveu mostarda, então? Nunca, mas eu tenho muitos pacientes que receberam MOP. Não, você pode falar se você deu mostarda. Você é jovem ainda. Você nunca nem prescreveu. Você não tem ideia o que é MZ de mostarda. Então, ok. Passa reto. Então, em 2008 você abriu um ambulatório de Hodgkin. Começamos com a BVD. Mas já começou. Não tinha você entende? Não pegou um remanescente e MOP ABV, você tinha. Muito. Claro. Dante, prescrito por Dante. Não, dacarbazina era considerada cara, né? Então você fala droga cara, né? Mas enfim. Então, mas eu falo, olhando os prontuários, se vocês olharem, até o final da década de 90, demorou pra chegar a notícia da BVD. Sim, demorou. Não, mas era pessoal. Em 98 eu ainda peguei mostarda. Então, até o final da década de 90, a galera prescreve mal o PVB. E aí você tava falando que seu pai foi patrocinar você pro Oeste? Chique, né? Não, seu pai espanhol. Porque meu pai sempre me incentivou para... E ele me patrocinava em 2007, eu era R2 de Amata, eu fui no Oeste. Eu era filha até Schmember, porque como eu pagava, era melhor... Eu era Schmember quando eu tinha... 2008 foi São Francisco, 2007 foi... 2007 foi Atlanta. Atlanta, 2007 foi o primeiro Oeste que eu fui. E aí, você não foi? Eu fui em 2007. Eu era mais jovem, né? Estamos no ensino médio, né? Estamos no ensino médio. Pequenininho. Você acha que é assim? Mas foi super interessante. Pena que eu não tenho foto desse jeito. Eu tenho foto de tudo. Eu posso provar. Inclusive, eu tenho foto com o Rai e com o Binê. Então, eu tenho fotos com todos os momentos. Mas esse eu não tenho foto. E o Dr. Chiattoni já ia montar, já estava com essa ideia de montar um ambulatório de Hodgkin. Ele me puxa. E quem está na frente? Volker Dill. Volker Dill, na ocasião... Ele, já não lembro se ele era ainda o chair do grupo alemão, mas ele... Ainda, né? Acho que era. O Volker Dill foi que descreveu a relação do EBV com o linfoma de Hodgkin, e ele é o pai do BEACOP, né? Então, assim,
Aí o Dr. Chiattoni me puxa e fala, vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa, e a ideia era trocar uma ideia, porque o Dr. Chiattoni queria trazer o esquema intensivo para o Brasil, com a possibilidade de fazer, só que a gente não tinha procarbazina, eu não tenho possibilidade de importação, isso no SUS. E aí ele foi falar com o Vocadio, eu lembro, minha memória é péssima, mas disso eu lembro perfeitamente, ele dizendo que naquela situação os israelenses tinham um paper, esse paper não existe mais, tá? Porque eu até tento buscar para falar dessa minha história, eu não acho ele mais no PubMed, mas os israelenses, que realmente são um fenômeno, né? O Israel é o tamanho da Moca, mas a quantidade de brecade ele já tem mais de 80, né? Então, nossa, não sabia que eles publicaram 78 casos ano passado no Oeste. Caramba. Então, não, então eles são impressionantes. E aí eles estavam fazendo com Dacarba, tá? Então, naquele momento... Seria um BA-CODP. BA-CODP, entendi. BA-CODP. E foi isso que a gente trouxe. Aí, realmente, essa curva de aprendizado foi sobre isso. Porque, assim, é claro que a gente tinha medo, então a gente começou a fazendo nos pacientes... Você começou o ambulatório já fazendo BA-CODP? Aham. Eu nasci com BA-CODP. Porque, me ajuda a lembrar, Promase tinha procarbazina? Tinha, né? Promase? Tá então gente, Promase tá bom pra mim, lembra tanto a Hello Kitty? Não, então, mas Promase, não, só pra lembrar, porque tinha procarbazina e de repente sumiu, como sumiu, nessa semana sumiu ciclofosfamida, pessoal, estamos sem ciclofosfamida. E aí você pegou essa... Então você começou fazendo o BA-CODP. Então Mas isso para doença avançada, né? Não, na verdade foi isso. O que a gente fazia? A gente começou, claro, né? Era um esquema novo, um esquema intensivo. A gente fazia só para o paciente estadio avançado. E estadio avançado, a gente sempre adotou a estratégia do grupo alemão, NCCN 3 e 4, estratégia do grupo alemão 2B para cima, né? Então 2 book para cima, mas que tinha IPS... que é o fator prognóstico, acima de 3. Acima de 3. Então, 4, 5, 6, 7. Tá, começamos nesse pessoal. Aí, cara, depois de um certo tempo, falou, vamos levantar os BA-COPs? Isso está tudo publicado, tudo na revista brasileira. E aí a gente foi levantar os BA-COPs, isso depois de uns 5, 6 anos. A gente foi fazer a curva do Kaplan-Meier, e aí no que fomos ver que o paciente que era IPS 3, o que a gente fez com esse pessoal que era IPS 4 para cima? A Kaplan-Meier foi lá e chegou perto do ABVD, que era o que a gente fazia no IPS 1, 2, tá? E o IPS 3, lá para baixo. Esse artigo tá publicado. Aí a gente falou, pô, sacanagem, vamos incluir o 3, né? Porque vocês faziam a BVD pro 3 e o 3 realmente estava dando e o 3 tá para baixo. Ou seja, performou. E realmente a gente tava pior a eficácia. Aí falou, vamos incluir o 3 aqui e vamos manter o BVD no 1 e 2. E aí, isso durou mais um tempo, aí depois tem todas as histórias foi essa evolução, né? 2017 foi quando eles publicaram a primeira vez o fase 2, que era Brecad e Brecap. Não, mas pera, vamos voltar um pouco aqui, vamos voltar ainda no BA-COP. Então você ficou quase uma década fazendo BA-COP. Fiquei. Tá. Acho que vocês eram no serviço que mais tinha experiência com BA-COP que eu saiba. Né? Acho que sim. Eu fazia pro avançado, né? Não, mas idade tinha limite? Não, assim, a gente começou fazendo abaixo de 60, BA-COP é um esquema que não rola fazer acima. E depois de mais ou menos um tempo, eu não sei exatamente quando a gente parou de fazer acima de 50. Porque realmente tudo isso é subanálise. Eu falo que isso parece... Esse subgrupo, assim, você vai ver. Análise de serviço, né? A gente não tem essa a gente tem uma instituição que tem muito paciente. Então, de verdade, a gente tem que fazer aquilo que funciona para a nossa instituição. E a gente fica vendo muito paper internacional, fica vendo muita coisa, mas a gente tem que, de vez em quando, olhar para a nossa casa e ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então... E não era muito tóxico? É isso que eu ia falar, vocês assumiram, eu queria aproveitar isso, vocês assumiram o protocolo que nem no HC, a gente não tinha como internar. Assim, sabia que não ia ter leito para isso. Vocês encararam o BA-COP como é que não sabendo... vai ter leito? Geralmente, eu nunca entendi muito bem isso. Eu falo para mim, a única justificativa para você não fazer esse esquema mais intensivo é que ele é um esquema muito mais intenso, dá mais citopenia, dá mais neutropenia febril, então tem o risco do paciente morrer e vamos combinar com o paciente com ROD que não pode morrer. Sim. Porque a eficácia é muito grande do tratamento. Sim. Então, eu falo que a única coisa que eu geralmente vejo como justificativa para você não fazer eu acho que esse risco eu não posso correr nenhum por cento de risco do paciente morrer. Sim. E esse é o esquema que o paciente pode morrer. E, ademais, eu não entendo, porque senão, se você não consegue, como é que você fizer um R-SHOP e o paciente tiver neutropenia febril, ele vai para onde? Porque muita gente fala para mim, eu não consigo internar.
Como é que você vai fazer? Eu faço um esquema de resgate. Então, você não pode até tratar uma segunda linha. Você não trata segunda linha. Não, a gente fazia, mas eu digo, eu acho que essa casa deve ter acontecido igual. Tinha uma super estrutura de hospital dia, eficaz, super assim, eficaz. A gente teve uma curva de aprendizado, a gente internava todos os pacientes. Hoje em dia, claro que a avaliação inicial do paciente é internado, mas a gente dá alta precoce com 24, 48 horas, com neutropenia febril de baixo risco, que é aquele que, eventualmente, 48 horas fechou cultura negativa, o paciente está bem, o PCR está caindo, vai com o cipriclovalin para casa. A gente teve a curva de aprendizado de todas as profilaxias, então eu não tenho coragem de fazer nenhum esquema intensivo sem, eu acho que muda de verdade a minha experiência. Profilaxia do BACOD hoje, da Santa Casa e do Brecad, para mim é mandatória. A gente usa preterivelmente Bactrim para os pacientes, principalmente na era da prednisona 14 dias, né? Que são os calcanhares de Aquiles do BACOP. Uma deles é essa prednisona 14 dias. O paciente ficava 14 dias usando e só uma semana sem usar. Então tinha 2 a 3% de necrose asséptica. Então eu tenho tenho 2 pacientes Robocop, né? Que sai do Hodgkin curado, mas tem que fazer prótese, né? E com 20 e poucos anos. Então, fertilidade era um problema? Nunca usei para carbazina. Nunca tive problema de fertilidade com BACOD. Então lá assim, com o BACOD você tem pacientes que depois engravidaram? Tenho 10 mulheres grávidas, inclusive bem pós-BACOD. Isso é outra coisa que eu achei bem interessante. Que é a comparação, né? Isso chegaram a publicar já? O BACOD, a gente já publiquei isso e já publiquei também, que foi isso, em 2017, o grupo alemão veio com esse estudo fase 2, que era Brecad e Brecap, tá? O que é a ideia do grupo alemão? Porque assim, era sempre isso, a gente já tá velho, então a gente viveu toda essa história. Eram os alemães lá apresentando o BACOP e os americanos dizendo, vocês são loucos, e eu fui chamada de louca muitas vezes, tá? Por mim, inclusive. É o preço da amizade, né? Não, mas então, várias pessoas, você é louca, você é louca. E realmente, era meio indefensável um esquema, porque calcanhar de Aquiles, bom, essa prednisona 14 dias para paciente jovem que fica cheio de prótese, era um risco baixo, mas existia. Tinha o etoposídeo, uma dose considerável que aumentava, os 8 ciclos iniciais do HD9, aumentava consideravelmente ao que você gosta. Mieloide secundária. Você chegou a ter lá? Não tive, até hoje não tive nenhuma, mas não digo, isso não é a razão, a gente precisa de grandes coortes, né, a gente tem 100 pacientes com BACOD, então... Acho que a maior publicada é do JCO, né, que eram, sei lá, 30 anos depois de... E assim, mas aí tinha rádio junto, né? Rádio, 8 ciclos de BACOD, então assim, era uma dose bem significativa. É assustador Tem, mas de novo... Mas eu acho que é isso, tem que botar no contexto a maioria com 8 ciclos de BACOD, que era o HD9. E com rádio, com cobalto também. Rádio e com muita mais coisa. Aí ele tinha procarbazina, é um problema, né? Os americanos falam, vocês são loucos. É uma droga muito infertilizante. Então leva taxas de fertilidades muito grande. Em homem, quase 100%, 60%, 70% em mulher. Então, assim, quem é que tem condição de preservar isso? Às vezes não dá tempo, então às vezes não tem condições financeiras. Sim. Então ele fala, vocês estão... É um negócio absurdo usar uma droga dessa numa população jovem. Então eles tiraram no Brecad, trocaram os 14 dias de prednisona por 4 dias de Dexa e tiraram a procarbazina pela dacarbazina. Só que veja, a gente fazia como tinha sugerido o Volcardil, a gente faz a dacarbazina no D8 375, tá? Então vamos calcular que a gente faz uma dose de dacarbazina 375 por ciclo de BACOD. Igual da BVD. Igual da BVD menos, porque menos, BVD tem 2, verdade. Né? Quando o Brecad é publicado fase 2, 2017, a gente olha lá e fala, vamos dar uma pareada aqui. E eles fazem 250 no D2 e no D3. Porque o Brecad não tem o D8, o BACOP, porque não tem vincristina, né? Eles tiraram a vincristina e a Ablel. Sim. Todo mundo odeia a Ablel. Então já tira a Ablel, tira a vincristina, põe o brentuximab, que substitui, diminui a dose do etoposídeo. Eles aumentaram um pouquinho de antracíclico, mas ainda fica bem menor do que o ABVD, tá? E eles tiram os 14 dias de prednisona e... Coloca 4 dias de Dexa. E coloca 4 dias de Dexa e tira a Procarba e coloca 500 miligramas por metro quadrado por ciclo, sacou? Do 2 de 3. O que nós vamos fazer? O que a gente faz? Eu e o Serginho. Vamos mudar aqui, vamos parear, né? Então vamos fazer o nosso BACOD tipo BCAD, 2017. Pô, aí de repente, sinceramente, foi isso, os feelings. Chega 2019, a gente fala, parece que a gente desaprendeu a fazer esses troços. Os pacientes tá muito mais neutropenia febril, a gente tá descalorando mais, porque a gente descalora bastante na Santa Casa, né? Eu tô falando SUS, né? Então tá assim, tá difícil, a gente fazia isso aqui com o pé nas costas, o que tá acontecendo? Sérgio Costa Fortier, minha dupla maravilhosa, né? Que fala, pô, Thalita, nós mudamos a dose da Dacarba. Vamos dar uma olhada nisso?
Também está publicado. Aí a gente pareia mais ou menos, N pequeno, não tem grandes conclusões, mas de verdade, é a nossa realidade. Então a gente tinha 17 pacientes com 500, a gente pegou 14 pacientes que tinham feito antes, muito parecido no tempo, e a gente conseguiu mostrar metodologicamente, estatisticamente, que esses pacientes com 500 miligramas estavam fazendo mais neutropenia febril e estavam descalonando mais para BVD, por todas as cidades. Então estabelecemos que o nosso BA-COD no Brasil é o nosso BA-COD com 375, isso é o do SUS. E agora, eu estou terminando, que eu estou juntando com alguns casos que eu fiz também no privado, a gente tem uns 12 casos no AC Camargo que eu fiz, eu não fazia BVD, eu fazia BA-COD. Então, eu estou juntando lá, acho que são uns 88 casos que eu consegui, porque eu tive que tirar vários pacientes que descalonaram, que fizeram, e espero que saia esse ano. E a eficácia é muito melhor do que a da BVD. Claro, o estudo comparador que a gente tem da BVD no Brasil é o registro brasileiro que a gente tem, né? A gente tem uma eficácia, a gente trabalha mal com a BVD no Brasil, né? Eu acho que a gente faz mal a BVD, porque atrasa, porque faz falta de crescimento, porque às vezes o paciente não tem comprometimento. Então, a gente tem uma eficácia de 5 anos, 60% de sobrevida de progressão. Nossa, é baixo, né? Muito pouco. Acho que é uma das mais baixas que tem, né? Assim. Mas isso é público, eu não né? sei, né, cara? Porque assim, na verdade, assim, estudos de registro, eles têm algumas outras coisas para colocar comparado com, por exemplo, um braço controle de um estudo Echelon, porque você tem a população mais jovem, o nosso paciente, os registros são muito enriquecidos para paciente SUS. A gente que trabalha no SUS sabe como os pacientes chegam. Cara, paciente eu já tive paciente com parada cardíaca por derrame pericárdico esperando consulta, entendeu? Você pensa assim, é um paciente que chega muito mais debilitado, muito mais grave, entendeu? Do que o que a gente está esperando. E no privado a gente tem essa PET2, é bom, independente do que, né? Eu acho assim, é difícil. Tem estudo de vida real, eu falo, com quimioterapia citotóxica a gente não paria com estudo clínico. Porque você que faz muito estudo clínico sabe que não é fácil incluir paciente. Então, o paciente muito ruim, você não está incluindo no estudo. Eu falo, droga-alvo vai legal, terapia celular vai legal, vai muito parecido, né? Droga-alvo vai muito parecido, estudo de vida real com estudo clínico, mas quimioterapia nunca foi. Então, assim, a gente nunca conseguiu reproduzir na vida real o resultado que tem em clínico. O cara que tem que pegar 3 conduções depois de tomar, Percevade, quem reproduzir Percevade, nós matamos uma galera com Percevade, então... Lembra, tudo que o MD Anderson publicava, ninguém conseguia reproduzir, porque uma piada pronta já. Mas entendeu. Então. Mas eu lembro disso, assim, de falar, não, só tem experiência no BA-COP em Santa Casa, cara, porque a gente não sei, você pegou outra época de HC, eu nunca prescrevi a BVD. Eu prescrevi depois. Você prescreveu como escalonamento. Eu prescrevi no privado com escalonamento. Eu sempre ouvi essa história, né? Porque assim, você é louca, você é louca. Aí, uma vez, há muito tempo atrás, eu conversando sobre isso com o Peter Borschmann, né? Que é hoje o chair do grupo alemão. Foi no lugar do Volker Diel. Que entrou no lugar do Volker Diel, que tá agora, voltou, né, pro Hodgkin, então tá tocando brecagem, não sei o quê, mas isso muito tempo atrás, né? Aí depois, os americanos ficam falando isso, todo mundo fica falando isso, mas vocês nunca fizeram um BA-COP, cara. Ninguém nunca fez. Mas vamos lá, eu acho que tem várias coisas aqui também, né? Eu acho que tem a questão de você se estruturou para isso. Você tinha uma equipe que você fazia, que era o que fazia, que a gente tinha experiência, tanto é que depois, quando vocês fazem uma mudança, vocês automaticamente conseguem perceber isso. Claro. Né? Então, isso é uma coisa. Tá num hospital, querendo ou não, tem uma robustez. Claro. Santa Casa, você precisa do infecto, etc. E tal. E tem, obviamente, a curva de aprendizado. Né? Então, assim, o que eu sempre falo é assim, por exemplo, quando a gente começou a fazer o escalonamento para BA-COP com PET2 positivo, a gente teve uma curva de aprendizado. A gente teve paciente que internou com gengivite necrotizante, com bilhões de abscessos cutâneos. Você fala assim, cara, nunca vi isso com a BVD, nunca vi isso nem com ICE. Mesmo com necessidade transfusional, cara. Sim. É ruim, você tem que dar transfundir o paciente fazendo quimioterapia, né, você pra precisa entender que existe uma curva de aprendizado. E é lógico que essa curva de aprendizado ela vai ser, aliviada se você dá num hospital com mais infraestrutura. Né? Então, a minha visão é assim, BA-COP teve o seu papel. Acho que num sistema igual nosso, público, que transplante pode ser um problema, que terapia-alvo pode ser um problema, eu acho que realmente, né, a experiência de vocês conseguiu dar uma equalizada nisso aí, mas também não achava que era para todo mundo. E nem acho, entendeu? Eu também. Continuo achando que não. E no cenário de hoje,
como é que você vê, assim, uma medicina cada vez mais personalizada e baseada em genética, em individualização de paciente, e é difícil você bater dados como a gente tem do Brecad hoje. Só que pensando em quimioterapia e uma experiência de já aí 50, 60 anos, vamos dizer, né, de quimioterapia em outras patologias, mas a gente não consegue taxa de curabilidade baixa. Pensar que a gente está resolvendo a médio prazo, a curto e médio prazo, esses pacientes, mas você vê algum movimento que Hodgkin vai ser a última doença a largar a quimioterapia, você consegue imaginar um trial onde tente bater esses resultados do Brecad com drogas que vão ser com certeza mais caras, pensando no que vai ser o futuro, porque quimioterapia a longo prazo sempre é quimioterapia, e a gente está falando de uma população jovem. Como é que você imagina Hodgkin hoje? Porque sentar em cima do resultado de hoje e falar assim, cara, Brecad mesmo, vou entregar 95%, 97%, quase uma reta. Bom, resolvi o problema do paciente, mas sabendo da experiência, do background que a gente tem de quimioterapia, como é que você imagina? É uma pergunta filosófica, porque não tem resposta. Mas o que a gente tem hoje, falar pra você, hoje não tem a possibilidade de a gente tirar a quimioterapia do jogo, porque já foi tentado, e você diminui a efetividade. Então, assim, você chega... Não tô vendo... A gente tá vendo, assim, várias doenças. Tirar o pé da quimio e tirar do jogo, porque realmente tem muito mais efeito colateral do que... E menos efetivo em outras doenças do que em Hodgkin. Exato, e tem menos efetividade. Em Hodgkin não vejo. O que a gente vê esse movimento do Hodgkin foi isso. Primeiro, vamos lá atingir a eficácia máxima. Aí, atingindo essa eficácia, agora como é que a gente escalona isso? Que é sobre isso, né? Agora a discussão é, será que alguém precisa de mais do que 4 ciclos de Brecad, mesmo o PET ínterim positivo? Eu tô falando, essa discussão não é minha, essa discussão é deles lá, entendeu? Será que... Porque é um esquema que realmente é um esquema muito potente. Então, ele vence alguma... O Fábio adora essas coisas, mas a genética do Hodgkin, a gente não consegue subdividir. A gente sabe que tem muitos Hodgkins. Todo mundo aqui tem o paciente, o Hodgkin refratário, aquele refratário crônico, que você mantém ele numa resposta parcial 10 anos e que ele vai vivendo. Tem aquele recidivador tardio, que hoje em dia a gente sabe que provavelmente são vários Hodgkins. Tem um paper, eu acho que 2023, 2024, provavelmente lançando isso, que a gente fala em recidiva tardia depois de 5 anos, mas como as curvas do transplante em signo da linha são muito diferentes do paciente com menos de 24, acima de 24 meses, a hipótese que tem é que esse paciente que recidiva depois de 2 anos é um novo Hodgkin, porque o EBV continua lá, mesmo quando não tem o EBV incluso, a gente sabe que tem um estímulo antigênico ali, então ele está fazendo um novo Hodgkin, por isso que tem uma cura com... Antigamente a gente tinha dúvida, né, como é que você retrata esse paciente depois de 5 anos? Os resultados eram parecidos, você faz a BVD de novo, você faz resgate, então era mais um problema de acumulação de dose, né, mas os resultados eram muito bons. Então eu tenho 2 pacientes que recidivam a cada 10 anos, entendeu? Um, inclusive, que foi pro Helma depois na última fase halogênico. Então, você tem o Hodgkin primário super inflamado, você tem o Hodgkin menos inflamado, né, que são... Então, a gente não consegue ver isso. Já tentaram os macrófagos, já tentaram o EBV, já tentaram o CD20, já tentaram... É uma doença ainda que, de certa forma, essa heterogeneidade dela é uma coisa que a gente vê na clínica, mas a gente não tem um marcador biológico né? que consegue dividir. Hoje eu falo que tem uma coisa só que é a superexpressão do EBV, celularidade mista no idoso, a gente sabe que esse paciente é mais sensível a imuno, né? Como qualquer linfoma EBV positivo, tem uma sensibilidade maior a imuno. Então, assim, eu era beacopeira, agora eu sou brecadeira, né? Deixa eu te perguntar, você tá de brecadeira. Parece, só pode estar de brecadeira. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Brecad, o resultado dele é excelente. Mas hoje, se você pegasse um cara com Hodgkin, estágio mais inicial, um inicial desfavorável. Desfavorável não book, né? Não que não entrou no book, o cara tem lá, sei lá, 2A, não book. Você vai tratar ele como? Então, é isso aí. Esse eu acho que é a janela que a gente tá, né, Thalita? Esse é o problema que eu falei, esqueceram os iniciais. Não dá pra dar mais escalonada? Eu acho que dá pra fazer um PET rádio. Ok. Cara, você colheu 93% dos pacientes. O avançado, a gente passou os 90%. O inicial desfavorável, ele ainda tá na casa dos 85. 85, 87. A estratégia não é legal, cara, porque é muito antracíclico, é radioterapia. Eu falo, inicial desfavorável, eu vou fazer o que a literatura diz. Eu não sou dessas que fico
esses dias mesmo eu estava discutindo isso, assim, não que a gente não tenha a experiência suficiente, ou não queira, ou não tenha o feeling de que isso funciona para determinada situação, certo? Mas se você não tem estudo sobre isso, cara, quem sou eu na fila do pão para fazer um tipo de prescrição? Então, era sobre prescrever BVAVD para inicial desfavorável, é sobre prescrever Brecade para inicial desfavorável. Não foi isso, ninguém estudou isso. Funciona. Vai haver 2 Brecade nesse paciente. 2 mais 2 você chegou a fazer? Aquele esquema com 2 BACOP e 2 ABVD? Eu só faço esse esquema, querido. Porque, assim, eu não irradio mais mulher. É muito raro a gente irradiar mulher. Então, assim, já mais ou menos uns 4 anos, todos esses pacientes com inicial desfavorável vão para tumorboard lá, e a gente tem um tumorboard que tem o radioterapeuta e a médica nuclear e a radiologista. E assim, eu falo que a gente tem os pacientes velhos. Então, um mês atrás chegou a paciente na Santa Casa que, câncer de mama, troca de válvula aórtica. Tudo bem, assim, eu falo que tem um editorial bem legal de um estudo um editorial que é de uma médica que teve Hodgkin. Não sei se eu tenho umas aulas que eu coloco. No JCO? No JCO, eu acho que é JCO, se eu não me engano. Eles têm um editorial bom disso. E é o editorial de uma médica que teve Hodgkin, e era sobre a discussão do RAFIO, né? Que era com sem RAFIO não, do RAPID, que é aquela discussão se rádio sim ou não rádio, mas o estudo meio esquisito, e tem muita controvérsia nesse estudo. E aí ela joga o editorial lá dizendo que ela agradece muito que quando ela tratou o Hodgkin há 40 anos atrás, ninguém estava preocupado com o câncer de tireoide que ela ia ter, com a troca de válvula que ela fez e o câncer de mama que ela tratou, que ela está curada de tudo. Então, ela falou, ela está curada para ter tudo isso. Mas eu acho que não, se a gente tem estratégias alternativas, então assim, só voltando, eu não faço, muito rara a mulher que a gente irradia, e vai pegar a crosta da aorta, vai pegar grandes massas, vai pegar tudo, esquemas alternativos a gente discute com o paciente, ou vai fazer o RAF, ou vai fazer o HD17, que é 2 BACODs e 2 ABVDs. A maioria dos pacientes quer fazer o HD17, que ele é mais curto. E vou te dizer que a minha experiência com o HD17 é que você vai tranquilo nos 2 BACODs, que a casa era BVD. Mas herdou, né? Mas é porque eu falo pro paciente, aqui você fica quieto. Na BVD você toca o terror. Aí toca o terror, cai a casa. Né? Cai a casa. Mas conta pra gente como é que foi essa transição pro Brecade. Na verdade, conta pra gente como que foi a transição pro BVAVD, se é que ela ocorreu. Nunca ocorreu, né? E depois pra mudança pro Brecade. Eu não. Então, eu tenho assim, e não é, de novo, eu tenho que falar que isso é minha opinião, não é opinião. Claro. Essa é minha opinião. Não, mas aqui é você entrevistado. Quem está sendo entrevistado é você, sou eu que tô aqui, se a gente quiser fazer em alemão, a gente faz. Aí você vai o Volker Dill e o Peter. Eles que se expliquem aqui. Um monte de gente com neoplasia secundária lá, que eles deixaram lá. Eu vou te falar, eu acabei de voltar de um preceptor na Alemanha e eles não estão nem aí, tá? Mas tem, não tem? Não, peraí, eu fiquei impressionada, porque eles não estão nem aí com toxicidade tardia. Mas tem, não tem? Então. Só que eles não estão nem aí, porque alemão é assim, cara, vamos resolver o problema agora. Quando eu fiz essa pergunta da radioterapia pro Peter Boschmann, eu falei, mas vocês irradiam mulher? Ele, claro. Os caras irradiavam pulmão, ele falou assim, a chance de recidiva, se você deixa a radioterapia, a chance de recidiva é igual dela ter um câncer de mama. Eu pergunto pra ela, você quer recidivar ou ter um câncer de mama? Aí eu falei... Bedside Manners, 10 de 10. Eu falei, hardcore. Agressivo, mas assim, mostrou que... É um outro tipo de hemato. É um outro tipo de hemato, entendeu? Hemato mais roots, né? Qual é o seu problema? Eu vou resolver o seu problema. Não estou nem aí com o seu futuro. Você tem buca na função... Vamos combinar. Você não será meu, entendeu? Se você tiver a mão, você vai depois esse problema já não é mais meu. Então, o que acontece, voltando no Echelon, eu nunca gostei muito, porque eu nunca fiz a BVD, assim, eu fazia BACOD. BVD puro, assim, fazer a BVD puro, há muito tempo que eu nunca fiz para paciente avançado. Então, o estadio 3 e 4 é BACOD, meu protocolo não é Camargo, eu levei para lá. Mas é óbvio que você leva em consideração que tem um monte de gente com experiência de uma BVD que usou o PET2 e tratou mesmo avançado. Muitos pacientes curados. A BVD é um esquema lindo. Esse é o detalhe. A BVD é um esquema tranquilo, cara, que sim. Tipo assim, muito ajuda quem minhas não costas, atrapalha. Morte por ABVD. Não, que isso é legal, né? Não, é assim, muita ajuda quem não atrapalha. Assim, o mais ignorante vai bem na BVD, que eu falo, prescreve lá os 6 ciclos e não dá satisfação. Se você está inseguro, se você tem dificuldades, fala o paciente nem voltar na consulta, entendeu? Vai reciclando. Mas acho que toxicidade. Acho que esse é um ponto, né? Que você falou, é uma coisa que você falou, e é uma coisa que o Guilherme mencionou também. Você falou assim: um paciente com Hodgkin hoje em dia não dá pro cara ter uma complicação muito grave, correr, todo de quimioterapia. Então, é uma doença que você vai tratar, você
Se você não está num centro especializado, que nem você está fazendo, tratando, coletando dado, faz o arroz com feijão, faz um DVD e ponto final. Mas eu te falei, a única justificativa que eu aceito quando eu falar assim, eu não faço esquema intensivo, é que eu não tenho segurança para correr esse risco, entendeu? E o paciente com Hodgkin não pode morrer. Então, assim, tudo bem, esse eu aceito, eu acho. Então, e assim, e também acho que mesmo com a curva de aprendizado, a gente que tá mais velho sabe que relaxou, dançou. Então, assim, a gente não relaxa nunca. Não tem fator de crescimento, não vai fazer BACOD. Não tem antibiótico, não vai fazer. Não relaxa, porque relaxou porque você está confortável nessa zona de segurança que vários deram certo. É a hora que dá problema. É a hora que dá o problema e que a casa cai para você, né? Então, assim, só concluindo aqui, o BVAVD eu não fazia, porque ele pegou a BVD, que era fácil, barato, tranquilo, me põe lá. O preço fez assim, né? A gourmetização do ABVD. A bitcoinização do tratamento. Não, peraí. Calma, deixa eu terminar, você vai se defender. Você tem direito a não vou defender nada, eu acho que vocês estão... Você tem direito a defesa, porque a gente fez, inclusive, aulas. A gente fez aulas, entendeu? Eu defendendo bem a código do BVD. E você põe lá o brentuximab caro, você tem que colocar fator de crescimento, obrigatoriamente, porque realmente a neutropenia febril desse esquema é ruim. A neuropatia é bastante significativa. Claro que a gente tem um conforto maior hoje, porque essa neuropatia do Brentux parece que não é igual da vincristina, né? Ela é reversível. Então ela reverte depois de 4, 5 anos. Os dados do Echelon, pelo menos, são confortáveis. Mas tem uns 15% que não. Tem uns 15%. Eu tenho paciente surdo, entendeu? Eu tenho paciente com encefalite. Eu tenho paciente com alopecia. Eu falei que eu não gostava tanto, que eu falei... eu não gostava tanto disso, que eu tenho tudo que tem com isso. Então, eu acho que é um esquema difícil. E, de novo, quando você fala ganhar sobrevida global, eu ganho sobrevida global sobre um negócio que eu não faço. Eu não fazia BVD. E a gente pode discutir toxicidade, mas eficácia não dá para discutir. BACOP é mais eficaz que a BVD. Entendeu? Então, isso acho que não dá para discutir. Tem meta-análise, é indiscutível. Então, eu nunca fiz. Então, quando surgiu o BRECAD, publicado BRECAD no IRRA, inicialmente. A gente falou, vamos tentar. Foi quando... Meu primeiro BRECAD é em setembro de 23. E o BRECAD foi aprovado no Brasil, acho que dezembro de 25, né? Sim. Então, eu fiz mais de 2 anos antes. Eu escrevi por convênio, eu mandava um relatório, agora eu posso falar, porque eu já não faço mais isso. Eu mandava um relatório dizendo que se eles não me dessem o BRECAD, 4 ciclos, 70% dos pacientes, eu ia pedir o BVAVD, fazia até a conta. Entendeu? Era mentira. Você sabe que nós estamos com mais de 1 milhão de espectadores por... Então, inclusive todos os caras... Os auditores dos convênios, os auditores dos convênios estão... Não, mas a verdade é que o BRECAD é mais barato também. Ele é mais barato. Sim, claro. Isso é uma questão de farmacoeconomia, que eles não gostam, mas a gente vai ter um debate isso em é breve. A gente não pode falar sobre isso. É porque o cara vê lá se o ISCA2 está mutado, então isso vai aumentar. Mas voltando até agora ele chora, para de chorar. Vamos lá, aí a gente volta pro BRECAD. Chorou. E aí você começou a utilizar o BRECAD, mas você vem de uma escola de BACOP. Venho. Né? E hoje, assim, é inegável que você falou, o dado é muito significativo de cura, né? 94%. 66% dos pacientes vão precisar só de 4 ciclos. Né? Isso no estudo, porque na minha vida, 90%. Não, sim, mas... Eu tenho um PET ínterim positivo. O resto é tudo negativo. A gente faz BRECAD melhor que os alemães. Não, faz mais pra você ver. Que vai começar a aparecer. Mas... A preocupação que eu tenho é assim, você acha que o BRECAD, ele é menos tóxico que o BACOP? Nenhuma dúvida. Mas ele é um esquema para ser feito em qualquer lugar, para quem não tem esse background que você tem? Se é um cirurgião que hematologia que faz resgate, ele faz BRECAD. É isso, eu falo de novo. Eu falo, não é um esquema que dá para você tocar tranquilo. Então, mas BVAVD dá neutropenia febril. O que dá o BRECAD? Neutropenia febril e citopenia. Tá? Citopenia não me incomoda e neutropenia 100% dos pacientes vai ter. Então, eu não quero que ele tenha febre. E o que me incomoda só de citopenia é igual a redução de dose. Eu não faço o que o grupo alemão faz, porque eu já venho desse BACOD mais tóxico, então o que me incomoda é a citopenia plaquetária. Então, assim, plaquetopenia me incomoda, porque aí é um risco de sangramento. Agora, hemácia, prega fogo. Classicamente, eu não diminuo a intensidade de tratamento. E bastante cuidado com profilaxia. Então, realmente, a gente fala... Eles sugerem esse antibiótico na segunda semana do BRECAD, que era na segunda semana do BACOP. Eu vou dizer que a minha experiência pessoal realmente legal. Não sei como, mas vários pacientes falam, nossa,
Doutora, cheguei a 37,1, 37,2 e ficou tudo bem. Uma sensação que eu diminui profilação bacteriana nesse E aí é o que? Levo que você deixa? Eu deixo levo. Eles sugerem a cipro pelo protocolo e eu deixo levo. Eu não faço sem. Então eu faço Bactrim obrigatoriamente levo. Eu falo pro paciente o seguinte, cara, é um esquema mais intensivo. A primeira semana vai ok, a segunda semana você vai muitos, tá? Não todos, tem paciente que fala não teve nada e tem paciente que foi um show de horror. Mas a regra, a segunda semana é um horror, porque é a semana da neutropenia, ele vai ficar 2-3 dias. O fator de crescimento é para diminuir esses dias. Vai ficar ruim, vai ficar... É a semana ruim, a semana da eventual mucosite, então a gente faz profilaxia no paciente que tem. E a terceira semana o cara tá soltando fogo, entendeu? Ele recupera. Então eu falei, segura aí. E assim, cara, igual grávida, sabe grávida que na véspera de parir, que tá com a malinha em casa? Você teve febre, você vai deixar sua malinha pronta, você vai vir pro hospital, você vai internar. Porque você já cria uma expectativa que é uma expectativa. E você vai ficar ok. A gente tem vários pacientes que tiveram neutropenia febril, ficaram 48 horas, 72 horas. A gente não teve nenhuma intercorrência grave, nenhum paciente que precisou de UTI, entendeu? Pode ser que eu tenha um dia, pode ser tudo isso, mas de jeito com todos esses excessos de zelo e com vinda precoce para o pronto-socorro, isso é. Então, você fala assim, Thalita, qual é o paciente que você pondera? O paciente que mora muito longe, entendeu? O paciente que mora muito longe, que vai demorar 12 horas para chegar no pronto-socorro, a gente sabe que isso tem impacto nesse momento, entendeu? Então, e essa neutropenia é uma neutropenia ruim, né? É uma negociação em função... é um limite para você hoje? Desculpa, cara. Brecad, não, mas eu ainda não tenho paciente acima de 60 que fiz, tá? O paciente mais velho é o paciente da Thaís, agora que tá fazendo com 51. Tem um estudo, o grupo alemão, o que ele viu? Ele viu que era menos tóxico, aí o que ele resolveu? Não, eles não testaram, porque eles estavam matando os velhos com Beacop, né? Então, mas eles viram que o Brecad era bem menos tóxico, aí eles falaram, vamos dar uma testadinha nos velhos? Velhos não, idosos. Experientes. Né, porque acima de 60 anos, muito jovem. Majores. E eles testaram realmente a coorte deles é uma coorte fase 2, mas o resultado é muito impressionante. É um resultado parecido com os pacientes abaixo de 60 anos. De novo, paciente alemão, super selecionado, deve ter sido... 3 grandes centros, exatamente. Performance status 3 de superfície corpórea, exato. Menos um, Tom Cruise. Tá lá pulando de helicóptero, você vai fazer... 61, exato. Exato, então assim, eu acho que se eu tiver um paciente com uma ótima performance, eu vou tentar, entendeu? É isso que eu ia falar, e é negociar o tratamento curto, né? Ou seja, eu acho que é essa questão, né? Você explica o tratamento para... Exatamente, é um tratamento mais intenso, mas 3 meses, né? 3 meses de tratamento. Profilaxia para fungo não, para vírus sim. Vírus depende, então eu vejo muito histórico do paciente. Você tem muita reativação, você vai ser desconfortável, porque... mas não tá protocolado e o protocolo não exige, entendeu? Se você olhar o protocolo mesmo, não. Neolastin, pelo protocolo do Brecad, se a gente for olhar o Brecad, eles dão do D4 até recuperação. Mas é GCSF, não Neolastin. Eles dão granuloquina, tá? Gente... né? Vamos combinar? Você vai fazer hemograma todo dia e vai ficar fazendo até que dia? Você vai fazer a cada 2 dias? Então eu dou PEG, e a minha sugestão formal eu dou PEG no D3, o paciente vai embora. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que se você tá tendo um pouquinho, tá mais desconfortável, repete o PEG no D7, entendeu? Assim, se você desconfortável, uma neutropenia febril mais grave, uma situação mais complicada, nada impede de você eventualmente estender ou trocar para granuloquina e fazer 10 dias, entendeu? Que ele possa levar para casa, porque o problema nosso aqui é no SUS, o paciente pode levar o granuloquina para casa. No privado, não. Ele tem que, na minha instituição, ele tem que ir lá e aplicar todo dia. Então, esse é um desconforto. Acaba sendo um transtorno para a pessoa. É um transtorno, né? Então, assim, eu ainda não fiz, mas não acho absurdo repetir. Vamos lá, a gente fala, né? A gente grava, tem gente que escuta a gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Se você tivesse que dar 10 dicas pra quem tá aqui pensando em fazer isso. 10? Brecad, 10. 3? 5 dicas. Não, o número de dicas. Dica agora, dá mais dica, cara. Nós estamos diminuindo o ciclo, você quer aumentar a dica? Tem mais dica do que 5 de dica Brecad. 10 dicas. Sabe por que é melhor? Dica é aula, né? Não, mas é isso. A minha ideia é isso. É quem tá querendo começar. Porque assim, o que eu acho, né, gente? Chega uma terapia nova que tá sendo, querendo ou não, impulsionada por interesses comerciais, claro, né? Que vem com uma toxicidade para uma população de médicos que não estão escolados com Beacop, claro, tá? E muita gente vai querer começar a fazer. Sim. E, de novo, eu não acho que a gente tem que sofrer muito nessa curva de aprendizado. Então, você já vem, né, do Beacop pro Brecad, então assim,
a toxicidade não está no brentuximab, está na químio. A espinha dorsal de químio, com algumas diferenças, é mais ou menos a mesma. Então, acho pouco provável que alguém tenha mais experiência que você nesse sentido. O que você falaria para quem começar? Por exemplo, idade. Você começaria para todo mundo até 60 anos de idade? Você começaria um pouco mais... Eu começaria para todo mundo até 60 anos de idade, lembrando que o estudo é de 18 a 60, então assim, mas eu tenho uma paciente de 17, fazendo agora o 4º ciclo, então eu acho que existem exceções, sim. Então, e de verdade foi de 18 a 60, porque o grupo alemão não trata ninguém abaixo de 18, ele teria que ter incluído a pediatria, então não é alguma ressalva maior. Então eu acho que eu faria, de novo... O paciente muito comórbido. Primeira vez que você vai fazer, você faz num cara de 59. Você não acha que colocar um 45zinho ali no meio? Mas a gente que já fez. Não, mas trata leucemia. Você trata leucemia, você faz halogênico, você faz essa coisa. Não sei se o Guilherme tá ficando. Sabe o que Não, é porque volta velho. Ele tá acostumado a dar IBTK. Não acontece nada, e aí... Não seja medroso. Primeira dica, tome maracujá. Você é mato. Você não é tão novo assim também. O senhor não é um modelo... Gente, vamos lá. Eu tô tentando ser... Não, mas vamos combinar. Ponderado. Primeira dica. Ponderado. Coragem. Porque eu falei pra Maria, nossa grande amiga de Salvador, que ela, tô com muito medo. Eu falei, Maria, pelo amor, tu é mulher, tu é nordestina, tu é referência em linfoma. Você tá com medo do quê? Aí ela, poderou, inchou. Então, primeiro tem que ter coragem. E assim, a coragem você vai ter a partir do momento que você sabe. Então, realmente, eu acho que, como tudo, a gente fica falando muito da situação da indústria, a gente tem vários problemas em relação a isso. A educação não é da indústria, a educação é nossa. Então, ligar para você, ligar para mim, eu sou super aberta, entendeu? Então, assim, ligar para o Buter Porsche, mas se ela tiver o telefone, pode até me dar, que eu gosto. Então, assim, a educação médica, ela é médicos para médicos, né? Sim. Então a gente precisa... Cooperação médica. E mesmo assim, eu adoro dar aula sobre isso, porque vários lugares eu vou... Teve uma a gente sempre aprende alguma coisa. Várias, a gente, ninguém aqui ninguém aqui é um grande, enorme centro que vai... Eu falo, eu já fiz as contas, eu já vi uns 800 pacientes com Hodgkin, já acompanhei Santa Casa e AC Camargo, entendeu? Mas eu sou apenas um braço de um estudo clínico. Tenho experiência, mas muita coisa eu nunca vi. Então esse negócio, eu nunca vi, não interessa. Então, tem que ter coragem. E essa coragem vem a partir do que você conhece. Gente, pelo amor de Deus. Tem que ser mato. Tem que ter prudência. Tá. Tranquilidade da ignorância mata a gente. Lado da prudência. Não, mas é sobre a tranquilidade da ignorância mata. Sim. E é isso, não dá para relaxar. Então, tá escrito lá que é para fazer isso, eu tô dizendo. Muitas vezes a gente fala, faça isso. Então, vivemos essa situação com a paciente da Thaís, inclusive. 51 anos, estava para liberar, ela fez toda uma logística, e realmente as pessoas, eu sou dessas, as pessoas elas são portadoras de uma neoplasia, elas não são câncer, então a gente tem que adequar o tratamento e tudo a vida delas, então a gente negocia estratégias, então a paciente fez toda a logística para aquele momento de tratamento, inclusive com um filho que precisava assistência, etc, e aí ela chega na véspera de começar o Brecard, o fator de crescimento não foi aprovado. Não vai fazer. Mas ela tá com toda a logística montada. Falei, não vai fazer. Eu acho que é bem sobre isso. Não vai fazer, entendeu? Assim, não é, mas vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, não faça sem profilaxia. Não faça sem fator de crescimento. Não vire as costas para o seu paciente. Eu diria até mais um problema, assim. Existe um risco dela você fazer, dar certo, e aí você fala, então não precisa. Exatamente. Esse é o pior. Esse é o pior cenário. O pior cenário do Lucky Man, né? Do Lucky Man, o seu caso individual. Mas eu tô ouvindo muito isso. Eu tô ouvindo muita gente que tinha muito medo. Aí fez o primeiro Brecard. Eu falei, parceiro parque isso aqui. Que pegou o paciente filé. Foi super bem. Falei, não relaxa. A hora que você relaxar, você vai ver a merda. Porque é sobre isso. A gente teve recentemente uma intercorrência desde 2008 eu tô fazendo isso, cara. E agora, recentemente, eu tive um paciente com uma intercorrência gravíssima. Falei, não é pra gente ter isso em 2026. Sim. E eu tive, por quê? Porque ele relaxou, porque todo mundo relaxou, entendeu? Porque assim, sempre dá certo. Não dá. Pode ser que o segundo ali dê merda. Então, assim, não relaxe. Eu já fiz isso, já fiz lista do Baró com Venetoclax, entendeu? O negócio não existe. Mas então, mas tem que respeitar. Então, você relaxou, dançou. Então, eu acho que é um esquema mais tóxico. Então, a despeito de ser assim, putz, foi muito fácil, adorei. É isso que eu tô mais ouvindo por aí. Adorei fazer, foi muito rápido, o paciente adorou, não sentiu nada, foi liso. Não teve nada.
não gosto desse. Eu falei, não, relaxa, o próximo fica estranho. Respect the enemy. Respect the enemy. Então, é sempre isso. Fertilidade. Fertilidade, se a gente comparar com a BVD, inclusive, é menos infértil. E isso aqui eu achei uma coisa super interessante, que foi assim, o único insight mais legal que eu tive nessa preceptoria do grupo alemão. Porque, vamos lá, o que você fala pro seu paciente? Seu paciente acabou de fazer quimioterapia, o que você... vamos combinar que o paciente de 25 anos, esse paciente aí, ele tá pré-gestação, né? Então, o que você fala? O que você costuma dizer? Qual que é a orientação que você dá para ele engravidar assim que termina a químio? Não. Espera. Idealmente 2 anos. Idealmente 2 anos, não é? Padrão? Segura aí 2 anos, né? Baseado em 0 dados, inclusive. Sim, mas Pois pronto, Peter Boschman fez isso pra mim. Ele falou, eu mando logo engravidar logo. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Falei, porque esses dados que a gente tem de fertilidade, primeiro que não são de fertilidade, são sempre dados hormonais. Então eles ficam usando lá FSH, LH, e a gente não tem correspondência direta com tentativa, conseguir, não conseguir. Até porque vamos combinar que gravidez é um estado psicológico também, né, gente? Tem um monte de gente aí, a gente tem taxa de fertilidade, como é que eu vou saber se a mulher era doseia, assim, doseia os hormônios, mas não saber se ela era fértil ou infértil, não sei qual é o lance do casal, então é muito maior. Então, a gente não está dizendo sobre conseguir, sobre fertilidade, a gente está dizendo sobre alterações hormonais. Essas alterações hormonais são avaliadas bem no peri. Então, quando eu falo que o Brecad ele não é infertilizante, ele falou para mim, Thalita, ele não é infertilizante nesses 2 anos que nós estamos vendo. Mas eu não sei se essa química que eu fiz agora vai ter alguma repercussão daqui a 10 anos desse ovário. Entendeu? Então, assim, eu voltei com isso, eu falei, porque eu tava com uma paciente com 17 anos para começar a quimioterapia. Eu falei assim, não vai começar nada antes de guardar. É o que eu sempre faço. Mas você tem guardado desses pacientes? Inclusive essa paciente guardou um pedaço do ovário, né? Foi um negócio super novo no Brasil. Eu sempre, quando posso, sempre... Eu acho assim, vamos lá. Pro homem, que é uma coleta muito mais simples, eu acho que é uma coisa que a gente tem que oferecer para todo mundo. Mas não é barato também, então... Não é, mas eu acho que é igual seguro de carro. É aquela coisa que muitas das vezes você vai pagar para não utilizar, né? Então é aquela, mesmo quando o cara vai fazer uma BVD, eu tento oferecer para o homem, né? Para a mulher, eu tento, desde que ela tenha condição clínica para esperar. Sim. Né? Paciente com grande massa bulk, se tiver urgência sintomática, não tem como. Mas se for possível, eu tenho tentado, sabe? Porque, até por uma experiência pessoal, meus filhos são de FIV, eu passei por esse processo. Eu sei o quanto custa esse processo, eu sei o desgaste que tem isso, eu sei toda a jornada do paciente que está passando por um processo desse. E eu acho que é muito melhor você... Também acho, mas assim, sempre registrado no prontuário e é sempre oferecido. E eu achei uma coisa, eu realmente nunca tinha pensado sobre isso. E eu achei... Mas você gostou de engravidar logo? Aí depois, é isso que você ia falar? Não, porque por que a gente fala pra não engravidar? Porque a gente tem medo de recidiva, vamos combinar? Claro. Eu não sei se é por isso, eu acho que você sabe que esse é o tipo de coisa que alguém falou... Não, e era a realidade anterior, I heard it through the grapevine e ficou, entendeu? E assim, porque se recidivar mas quem vai recidivar com Brecad, gente? Não recidiva com Brecad. Então assim, a gente não tem esse... Você tava tentando engravidar, aí teve um Hodgkin's no meio do caminho. Eu tenho uma puérpera, cara. Ela saiu do Santa Joana e começou o Brecad no AC Camargo. E assim, a história dela é muito legal, porque ela ficou 3 meses com Brecad, saiu do Brecad. Ela falou, doutora, tô lactando. Posso amamentar? Falei, pode, óbvio. Ela voltou a amamentar. Mas não gostou da experiência, até porque eu acho que é uma experiência. Eu, como mãe, também não gostei. Então, mas eu falei, mamenta o menino 2 anos pra eu contar essa história. Então, assim, não rolou. Para, não, que eu tenho que usar você. Eu tenho que usar você de propaganda. Alopecia é universal. E isso é muito importante. Eu falo até para os meus residentes, a gente ensina isso, eu ensino muito, porque eles são muito assim, você tem um câncer, e daí? Isso é muito importante para uma grande parte. Talvez a questão mais relevante. Porque é onde está na cara que você está doente, cara. Tá aí a sobrancelha. É a hora que fica estigmatizado. Teve um caso que eu vi na BP de uma menina que chegou lá com uma LLA. Nunca vou esquecer disso. Sou até amigo dela no Instagram até hoje. E aí eu sentei com ela e conversei tudo. Falei que ela ia estar de transplante, que ela ia ficar infértil, etc. Era uma LLA, tinha que fazer tratamento intensificado de transplante, é uma LLA de alto risco. E aí a última pergunta dela, ela entendeu tudo, estava super de acordo. Tudo, estava tranquilo. Perguntou, vai cair o cabelo? Eu falei, ela começou a chorar. Pois isso é muito importante. Aí eu falei, cara, e a gente... É isso, né? Quando a gente é residente, que isso? Procurar seu câncer, tem cabelo, o cabelo vai crescer.
Essa frase, assim, eu acho que é a frase mais odiada, porque, não liga que vai crescer. Cara, não é bem vai crescer, assim. ela vai passar aquele período, vai passar aquele tempo. Então, assim, acolhe, tenta alternativa. Hoje em dia tem umas perucas bem parecidas com o cabelo, entendeu? Sim. Tem com cabelo original, não são baratas também. Então, assim, tem alternativas. Você acolhe aquele processo, porque aquilo é a dor, né? Assim, é aquela a situação. Eu tive uma paciente recente que ela foi tudo. Da hora que eu cheguei pra ela que não pode tomar sol, aí ela falou, não vou fazer. Cada um tem um... Se eu não posso, Porque é muito a nossa identidade, ela é muito ligada à nossa aparência física. A partir do momento que muda, cai o cabelo, especialmente mulher que tem costume ter cabelo mais... Sim, mas É um estigma, né? o homem tira de letra, eu acho. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, cara. Mas tira melhor que mulher. Você pode ficar Você acha que é igual a mulher? Eu gastei pra isso aqui. Você acha que homem é igual a mulher? Não é. Cara, eu acho Sei, que... eu acho que é individual. Acho que é individual, varia de pessoa para pessoa, mas eu acho... Deixa eu continuar as dicas. Pra falar, eu já tive um dicas paciente, de Silveira. eu queria fazer Biacode e eu tive que fazer a BVD, depois ele até, nem sei onde ele tá hoje, porque ele não podia perder o cabelo e não podia ficar sem academia, entendeu? Então, assim, não podia, não aceitava. Então, o único paciente que não aceitou a quimioterapia foi um do sexo masculino. Catéter ou PIC? Eu prefiro PIC. Porque eu acho que é um protocolo de 3 meses. Então, assim, catéter, a gente vai deixar lá, vai deixar 1 ano, vai deixar 2 anos, vai ficar lá. Então, assim, discuto também. A adolescente eu passei catéter, passei portocate, uma pessoa que quer continuar malhando muito, portocate, então eu acho que é muito individualizado. Então, catéter é discussão com o paciente, não é já vai passando o catéter ou vai vendo. Eu prefiro acabou o último químio, saca fora, mas tem vantagem e desvantagem. Também individual. PET 2, PET 4. PET 2. PET 2 e PET 4, né? Eu ainda não tive não tem no grupo nenhum PET 4 que Se o PET 2 está positivo, você faz no 4 também? Eu faço no 4. Se o PET 2 está positivo, obrigatoriamente eu faço no 4. Se o PET 2 está negativo, você faz no 4. Se você olhar lá no protocolo do Brecad, não é obrigatório. Você fazer esse PET final, entendeu? Eles confiam que vai estar negativo. Confio que vai estar negativo. Eu tenho algumas ressalvas com relação a você fazer esse PET, porque esse PET entre aí não tem 4 semanas, não tem tempo suficiente, né? Então, não tive esse paciente, nem do Biacode, que era negativo e positivo. Radioterapia em algum cenário? Faço sempre que for necessário. Temos um paciente que é PET inter, positivo, DVIL4, PET final, DVIL4 é pior. Não, radia. Porque, de novo, é isso. Eu quero a menor toxicidade, mas principalmente... O que eu quero primeiro, cara? Sim, curado é isso, em casos são negociados. Massa bulk PET negativo. Faço nada. Puta, eu também não. E deixa eu falar agora a pergunta Olha que bom ver isso. Eu também não. Como diriam os americanos, the elephant in the room. E nível VD? Maravilhoso. Acho lindo. Acho lindo aqui. Ainda bem que tem que defenda. Nível VD é maravilhoso. Inclusive, esses dias eu tentei. Assim, tem um subgrupo que eu acho que é exatamente os pacientes com hiperexpressão do BV, o paciente idoso. Então, o paciente idoso, a competição com o nível VD vai ganhar, entendeu? Até porque a maioria é celularidade mista, a maioria é BV positivo. E realmente, a subanálise do SWOG para o paciente EBV positivo é impressionante. Ganha um absurdo em relação ao BV-AVD. Então... Aqui assim, são 6 meses, não tem PET inter, então a gente tem Rafio Tri, que eu não entendi. Muita gente fica debatendo e fica falando sobre esse PET no meio de imuno. Pô, a gente já aprendeu a ler PET com imuno. Eu não acho que a gente está nesse, falando grandes centros, e gente que faz muito PET com imuno, né? A gente, claro que tem as pegadinhas, mas a gente meio que aprendeu a ver as pegadinhas. Então, eu acho que poderia ter sido usado. Já acho que deveria ter sido usado, deixa logo, porque eu já tinha o resultado do Rafio. Por que não descalona, tira esse brentuximab e diminui o preço se o paciente que tem esse PET 2 negativo, né? Então não é PET guiado, é um esquema total, e a gente fica nessa situação que provavelmente o paciente que recidivar, um ou outro vai recidivar, não é 100% de efetividade. Ele vai fazer o quê? Vai fazer BV, ECHAP, BV, DAP, entendeu? Eu tenho pouco estudo desse cenário. Nesse cenário. O melhor esquema que eu tenho para segunda linha hoje, para o paciente ruim. O paciente ruim é um refratário primário. Vamos combinar que recidivou com menos de 12 meses. Esse é o paciente de pior prognóstico. O que eu tenho de melhor hoje é Pembro, GVD, que é o script do memório, né? Pembro GVD seguido de autólogo, esse é o melhor resultado. Discutimos ali se quer ou não fazer autólogo, deixar para depois, mas esse é o melhor cenário. Eu não tenho ainda muita coisa de resgate os resgates com Brentux associados à quimioterapia melhoraram um pouco a performance, mas uma performance também menor. Não sei se
é proibitivo você reexpor esse paciente a um inibidor de Mas aí você fez inibidor, eu tô falando refratário primário, depois mas você fez porcentagem inibidor. de pacientes refratários primários nesse estudo, né? É Acho que não dá super pra baixo, ser. inclusive no Brecard é super baixo, os dois estudos têm muito baixo, mas com refratário primário, quando eu falo, é residual precoce. Eu acho que aqui é escola de pensamento. Eu acho que quem tem uma inclinação mais a AVD, a BVD no caso, vai fazer nível AVD, ou quem gosta mais de imunoterapia, eu acho etc. big Então, debate. eu acho que quem tá familiarizado e tranquilo com o Brecard vai querer utilizar Brecard. Eu acho que talvez o maior atrativo do Brecard, na minha opinião, seja você conseguir encurtar esse tratamento. Você acha que... Porque até né? por custo não é Custa muito menor. diferente. Você acha que vai fazer uma profecia agora, Thalita Vostradamos? Você acha que vai ter um Nivecad? Não. 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 Muito boa. Nivecad. Mas vai ter o Nival, né? Vai ter o Nival. Vai ter nível AVD para estádio inicial desfavorável, que é o grupo alemão. Agora eles até mudaram, vão fazer com tislelizumab, que é o chinês. Mas o problema desse protocolo é que ele ainda faz rádio para todo mundo. Uhum. Eles adoram, eles não têm problema com a rádio, não. Eles gostam, que nem você falou, eles têm Isso é porque onde o cara vem dessa cultura. E aí, mais uma pergunta que eu acho que é super importante, que eu já vi algumas coisas. Brecard é para linfoma de Hodgkin clássico. Predominância fostária nodular não está incluído, né? Porque isso, outro dia eu tive um caso que eu discuti faço imunoterapia, eu falei, não, que é outra doença. Pois é, a gente tá precisando desses patologistas se reunirem e terem coragem de mudar o nome, né? Porque predominância linfocitária nodular não tem nenhum sinal. Na ICC já mudou, né? Já mudou. ICC É só na RUC que não mudou. Na RUC não mudou. Eles são... Isso é um linfoma indolente, Não tem né? muito sentido. Não tem muito O sentido. que você faz para o paciente que precisa tratar no Hodgkin? Primeiro que eu tô tratando bem menos, tá? Sim, claro. Primeira lição é a gente precisa subtipar. Então, A, B, C, D e E tem que subtipar. O A e o B, estou nem aí. Só para quem não está familiarizado, isso é uma classificação anatomopatológica, morfológica, né? Histológica, exatamente. Você tem que acreditar no Que tem, patologista. se tem um processo Não, mais tem serpiginoso, se é mais difuso, se faz mais roseta, enfim, é uma classificação que tem um valor prognóstico no sentido que algumas classificações são muito mais próximas de um B rico em T. É uma zona cinzenta. Uma das zonas cinzentas que a gente tem em linfoma, né? Então eu acho que isso sim. Exatamente. O D e o E com certeza e o C fica ali naquele gargalo para lá, né? Então é o paciente que vai transformar e quando ele transforma pro difuso, né? Então esse é o paciente que você tem que ter atenção. Então o A e o B não tô fazendo nada. Tenho 2 pacientes recidivados lá e realmente não cresce nada, gente. É um linfoma indolente melhor que folicular, entendeu? Sim. E aí eu acho que a gente tratava muito. A gente tratava o diagnóstico. E hoje a gente pode adotar essa plataforma. Hodgkin tratar. E o grupo alemão trata, tá? Sim. Eles não observam, não, porque eu fiz essa pergunta. Que tal apenas observar? Aí o carinha que tava dando aula lá, grande, o nome dele. Colocando ácido assim. Eu não sei. Parece que eles não gostam muito de gente, né? Então eles não querem ficar vendo o cliente toda hora. Vamos alemão gosta de gente. Não, Para, né? Eu adoro os alemães. Pai. Eu gosto deles. Você que adora lá. eu adoro. Não, brincadeira, isso é tudo brincadeira. Mas na verdade eles não conhecem muitas plataformas, mas eu tenho feito e eu acho que isso vai mudar. Mas para o paciente sintomático, você vai tratar? SHOP, né? Se possível, R. Se possível, R. Se eu tiver essa liberação, com certeza. Porque de verdade... Não, mas eu acho que isso é interessante falar, porque assim, às vezes a gente, né... é Hodgkin. Fiz muito R, BVD, né? Que troço que esquisito. Era da coluna britânica, né? Era do BVD. Eu lembro desse protocolo. Eu acho que até teve mas muita gente tomou BVD. Muita gente tomou BVD. Mas aí, porque você sabe quem publicou os primeiros dados de que era melhor? Foi o Canelos, George Canelos, cara. Que hoje deve ter 120 anos de idade. E ainda tá nativa, se brincar. George Canelos tá nativa. E eu nunca vou esquecer, uma vez eu entrei no Ash, cara, numa daquelas salas, como é que fala? Quando uma lota, aquela sala reserva, você vai. Aí eu entrei na sala reserva, a sala reserva tava lotada. Eu falei, cara, que bode, velho. Eu vou pro hotel, vou tomar uma cerveja. Aí eu li, tinha um senhorzinho sentado no chão, assim, prestando atenção. Aí eu vi que ele tava cheio daqueles tags que eles têm, né? Parece o cara que lutou Coreia, Vietnã. Que tá prevendo no chão a apresentação. Eu lembro direitinho, era o estudo do EPOC versus R-Shop, o estudo da Nancy Bartlett lá do Alliance 33. Coisa, E aí eu olhei o George Canelos e falei, cara,
como que eu, na minha insignificância, tô achando ruim sentar no chão e o Jorge Canelos tá aqui aos seus 80 com a e tava medalha de idade. do dia D. Exercício físico. O cara com a medalha do dia D da Coreia, do Vietnã, né? E vou fazer exercício porque eu preciso sentar aos 80 anos. Não, mas ele que publicou a primeira vez que o alquilante é importante. Né? Então o Shopping ganhou. A gente vem discutindo genética nos últimos episódios, medicina de precisão. Agora nós estamos falando de radioterapia. Agora esse episódio foi um episódio, eu diria... Voltamos às raízes. Vintage. Vintage. Nós chegamos a falar de mostarda. No dia que o mieloma, o dia que a LMA chega em 94% de cura em 3 meses, aí a gente conversa. E o Woke veio falar assim, você acha que o hematologista precisa passar no psicólogo antes de fazer o mestrado? Puta comentário Woke esse do tipo. Você mata onde, caramba, porra? Sabe o Guilherme, ele não era assim, né? Quando eu conheci ele, veio de Ribeirão, ele gostava de... Quando ele veio da fazenda lá, gente, de Goiás ali, era a responsabilidade da palavra lançada. Virou pai, virou. Isso aqui... Mudou, né? Mudou bastante. Mudou. Bom, falando e deixou claro que o cabelo é importante. Falando em paternidade, a gente não pode dissociar a médica Thalita da pessoa da Thalita. E eu acho que uma das coisas que a Thalita tem capitaneado bastante, e talvez, acho que mais importantemente com aí outros grupos, é exatamente o papel da mulher dentro da hematologia. Lógico que nenhum de nós aqui temos lugar de fala, né? Eu não tenho experiência nesse assunto. Mas, olha, por exemplo, as sensações em casa eu tirei de letra, por exemplo. Mas o que é para você hoje ser mulher na hematologia do Brasil? Eu sou uma médica hematologista. Você sabe quantas mulheres são? Você tem são 60 e poucos % de mulheres, tá? Hoje, então, a gente tem, hoje a maioria das mulheres, o que deu origem a esse movimento, que é um movimento que começou ano passado da BH, que são as mulheres da hematologia, e de verdade, não é sobre, fica lá fazendo bandeira e fica reclamando, mas a gente precisa trazer isso, tá? Porque eu acho que tem muita gente, a gente precisa ser quem é. Muito do que, porque da minha vida toda, eu sou muito ecolálica, né? E não escapa, as coisas às vezes escapam, e várias pessoas me aconselham e me dizem que se eu fosse um pouco mais prudente na minha fala, talvez eu tivesse chegado mais longe. E chegar mais longe para as pessoas tem um cargo mais alto. Cargo de gestão, etc. Porque é sobre isso. A gente tem hoje no Brasil pouquíssimas mulheres gestoras. Na hematologia, quem é chefe de grande centro que seja mulher? Na BHH mesmo, a gente tem, os comitês está aumentando bastante, isso é uma guerra pessoal da Aline, então está entrando muita mulher nos comitês, mas na diretoria são pouquíssimas, tá? Não precisa nem longe, acho que você que trouxe uma estatística, né, de 60% das mulheres, 2 vezes que o Hemo foi presidido por mulheres, não é isso? Nunca, presidido, mas nunca teve uma... Não, presidido... Eu li uma vez a Clarice Lobo no Rio de Janeiro, quando foi o Emo Mas presidência da BHH nunca teve, não, mas do Emo, pelo menos. A Vânia já foi, e eu acho que teve... e a Silvia, né? Então foram 3 vezes. Silvia. Exato, foi isso. Talvez em algum período antes, não sei. Pode ter sido. Mas a presidência da BHH, eu falo que com a minha bandeira atual, eu falo, Jorge Vaz é nosso próximo presidente, né? Jorge Vaz, por favor, tenha a elegância de colocar uma mulher como sua vice. Porque isso daí é cargo... eu acho que tá na hora da gente começar a falar, e é isso, assim... Sempre ainda tem muito. Você fala, Thalita, eu não senti, acho que medicina é um lugar muito pareado quando estamos todos juntos aqui. Eu falo na peãozada. Então você vê diferença. Na peãozada, nós somos muito iguais, vamos combinar. Você fala, eu não vejo diferença salarial entre o médico homem e a médica mulher, a gente conhece nas diversas. Então, mas a ascensão para a mulher é menor. E isso é óbvio. Em diversas situações, quando eu comecei a subir um pouco mais, percebi isso, entendeu? A gente já falou sobre isso num aeroporto, acho, alguma vez. Eu estou me recordando desse assunto uma vez. Quando você começou a subir, você estava falando? Quando eu comecei a subir, eu percebi que de verdade era sobre isso. Fala muito, exagero, muitas vezes você fala e fingindo que não te ouvem. Então, essas coisas parecem, eu falo, é muito senso comum, muito fala comum, e parece que, meu Deus, mas que reclamação, você reclama toda hora e falam toda hora. Isso é pura realidade.
pura realidade, entendeu? Muitas das vezes a gente está numa reunião, a gente fala, parece que não tem absolutamente ninguém nos ouvindo, e o colega do lado fala a mesma coisa, e as pessoas o parabenizam. Eu já vivi essa situação objetivamente 2 vezes. Eu falei, e antigamente era sobre eu ficar calada sobre isso, hoje eu falo e aponto, mas essa fala é minha. Essa ideia é minha. Por exemplo, eu adoro o Precário. Não, mas olha, só para você entender como o Happy Hour está contextualizando onde a gente está. Qual a estatística de ontem? 79% de audiência. Você acha que somos 3 rostinhos bonitos? Não. Não, só um. É hematologia. Somos, Sua autoestima precisa ser tratada com autoestima. Nossa, você, não, olha, mas aí... só se for na China. Não, o senhor está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. De brincadeira. Mas aí, vamos lá. 79%. Ok, identificado o problema, e eu acho que isso, eu acho que né, a gente não pode negar que esse problema exista. Você pode colocar isso da maneira que você quiser. Tem gente que chama de machismo estrutural, tem gente que fala que é como é que fala? Um jeito que as coisas se desenvolveram, tem gente que vai falar que porque a mulher tem que parar por causa de maternidade, enfim, independente disso. É verdade. Eu acho que mas também cabe a nós termos... Tudo isso tem impacto, Guilherme. Assim, eu não sou assim, eu tenho o meu grupo são de 9 médicos, assim, uma engravida... Não, mas o problema é... de serviço mulheres tem fora do Brasil? Tem vários. Tem mais. Tem mais. Mas esse movimento existe no mundo inteiro. Vamos combinar lá. Mas a minha pergunta era isso. Não era negar o problema, pelo contrário. É afirmar que existe essa situação. Como que vocês, como você em particular, como esse grupo que você está organizando, pensa em ações para a gente poder resolver isso? Eu particularmente acho que é sobre nós. Não é sobre como os homens nos veem. O que eu sinto das mulheres de verdade elas são bastante acomodadas nesse lugar em que eu posso ficar aqui atrás. A gente sabe do potencial de diversas. No tocante, que quando a gente chega para escolher os speakers do emo, fala, vamos parear aqui. Não, vamos colocar uma mulher para parear. Não vamos colocar uma mulher para parear. Vamos colocar uma mulher porque ela é boa, caramba. Porque a aula dela é boa. Se eu não tenho mulher boa para dar essa aula, então o que está acontecendo? Se eu tenho 60% de mulheres hematologistas, por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Por que eu não tenho essa professora para dar essa aula de leucemia? E tem, lógico assim, que tem. E tem. E quando eu não tenho, é sobre por que ela não está aqui. Por que eu não tô? Por que estão os homens? Por que quando vem na minha cabeça, vem só os homens, os especialistas, vem só os homens, grandes especialistas? Porque muitas das mulheres se colocam nesse lugar. Então eu, particularmente, o meu movimento é comigo, com as Mas você não acha que você tem uma... Vou fazer uma pergunta assim, porque sempre quero ser ofensiva. Você não acha que pessoas como você, Vânia, que são mulheres, você não sente uma certa responsabilidade disso? Responsabilidade de quê? De que você é uma mulher que chegou lá, que é ouvida e óbvio, você tá fazendo isso, mas às vezes você não sente, assim, quero brigar mais. Eu não quero brigar mais. Aliás, eu tô ficando velha, eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Não é sobre briga, é sobre... Eu vi quando eu falei do nível VD, você falou assim, não, adoro o nível VD. É cada dia mais política. Eu não estou arrumando confusão. Não, mas eu acho que é uma responsabilidade, cara. Mas não é. Eu acho que eu vou até tentar... Eu acho que não precisaria ser brigar. Calma, só para completar. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado. Quando você tem um tempo de carreira e seguir vida acadêmica, são decisões que homens decidem, mulheres decidem. Mas seria o natural era não precisar discutir isso e ser reconhecido naturalmente por isso. Então o brigar, falar assim, cara, depois de tudo que eu fiz, eu ainda preciso brigar ou pedir, ou por favor, eu queria ser a nova presidente da BHH, porque eu acho que eu vou... Então, Renata, não é? Vou te falar a verdade assim. Tô raciocinando errado ou não? Vou te falar um pouquinho sobre muitas das portas que eu abri, de verdade, inclusive o nosso grupo, vamos combinar? Sim. Foi dando chute na porta. Eu não fui convidada para quase nada. Então, isso não é lamento. Porque teve uma hora, durante algum tempo, chega uma hora que você está aqui e que você pensa em... eu acho que eu consegui ali. Nossa, parece que eu fiz uma coisa legal. E aí ninguém te chama para nada. Nenhum homem vai lá e te convida, tá? Porque não está convidando. É muito comum nesse momento a tal da síndrome da impostora, que diversos momentos na minha vida, e isso não acontece mais hoje, tá?
Até porque eu tô ficando velha, então, mas diversos momentos da minha vida, eu realmente dizia, nossa, não me validou. Não me validou aquela pessoa que me conhece, ou aquela pessoa que chamou outra pessoa, não chamou eu, porque realmente eu não sou boa o suficiente. Realmente eu não tenho tanta publicação. Realmente eu nunca fiz estudo de genômica, sabe? Tem uma galera que tá fazendo, tem uma galera que tá mudando. Eu sou boa em estatística. Tem uma galera que tá mudando o mundo. Então, assim, e eu não consegui, assim, fazer isso. Então, eu realmente não sou legal pra isso. Fico na minha. E eu levei vários tocos. Já levei vários tocos emocionais. Emocionais, assim, vou guardar pra mim isso aqui, porque eu achava que eu deveria ter tido uma validação, não é validação, é um reconhecimento, tá? Então, acho que eu tô no lugar que eu gostaria de estar. Eu estou no lugar que eu gostaria de estar. Isso que eu ensino pra minha filha de 16 anos. Faça as suas escolhas e percorra um caminho que você queira e que você queira estar. Então, hoje eu faço o que eu quero fazer. Eu adoro o consultório, eu adoro o paciente, eu adoro atividade acadêmica, então eu briguei muito para entrar na pós-graduação. Hoje eu tenho 7 alunos, vou para 10 alunos de pós-graduação, entendeu? Gosto bastante disso. Então, gosto de dar aula na medicina, então eu estou exatamente no lugar onde eu quero estar. Mas, tirando a Faculdade de Medicina do Einstein, que eu fui convidada para participar do processo, e foi muito legal, e foi um negócio muito importante na minha vida, porque eu não era médica do Einstein, e fui convidada, e isso prova realmente a competência técnica de que... E eu, no momento, eu pensava, mas por que eu, né? Eu só sei porque eu era a candidata ideal para aquele cargo mas naquele foi momento, uma decisão fantástica de separar a assistência em si. Total. E assim, são coisas muito distintas. Até porque a gente vem de escolas onde grandes professores nunca nos deram aula, então não é essa a ideia, né? Então, assim, a maioria das vezes que eu entrei dando chute na porta. Isso é muito cansativo. Eu acho que isso que você fez é exatamente isso. Você está onde você quer, né? Mas tem muita gente que não está onde quer. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí eu acho que a gente aqui está falando de mulher, mas eu também vejo, por exemplo, uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo, apesar de ter muita gente boa fora. Eu acho que quem abre o olho, e eu vi isso, por exemplo, com a América Latina há 5 anos atrás, quando a gente abre o olho para isso, a gente tem uma certa responsabilidade de lutar para equalizar isso. Entendeu? Para quebrar um pouco essa coisa de sempre ser o fulano, ciclano. Não fulano, ciclano como pessoas, mas assim... aquele estereótipo, aquele estereótipo, e a gente começa a embarcar mais mulheres, mais gente fora de eixo Rio-São Paulo. Exato. Eu acho que isso é importante. Eu acho que eu falei luta, briga, mas não no sentido, tipo... eu vou sair... Não, mas assim, eu acho que é uma bandeira que todos nós temos que carregar. Lógico, eu não tenho nem como carregar a bandeira... Eu não posso participar das mulheres na hematologia, mas eu me orgulho, e você sabe muito bem disso, que eu tento sempre envolver mulheres, trabalho com mulheres, Exato. PIs com mulheres, etc. e tal. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, porque no final, né, essa pluralidade ela é excepcional. Então, por exemplo, ter uma voz que defende BACOP há 10 anos, apesar de ter sido chamado de louca nesses 10 anos, é bom, entendeu? Como assim, como é nos Estados Unidos e que tem a pessoa que defende XYZ, eu acho que isso que talvez seja o mais importante, a gente abrir para ter voz para todo mundo, né? Não adianta ser só fulano, ciclano, beltrano, ou de tal XY lugar, de tal X estereótipo. Tiveram mais professoras mulheres do que homens. Assim, é um fenômeno de quem vem, mas quem mandava era Belinda. Quem assim, vem no de sentido de que quem tava com o residente era quem Belinda. vem de fora fala que tem muita... Cara, lembra o Felipe morreu uma vez e falou, cara, como tem mulher hematologista? Então a gente fala de 65% em alguns dos estados, talvez mais do que isso. O que eu acho a baixa representatividade é de gente que esteja fora do mercado privado. O que é preocupante é assim, o louco ou a louca que se decide a ficar só no meio acadêmico. Hoje, que é praticamente insustentável. Não dá, né? Não, então, é insustentável. É muito então, difícil. essa transição né, salarialmente, mas isso é preocupante, porque isso passa não só pelo ensino da hematologia, como da medicina, como do ensino de uma maneira geral. Esse negócio do mercado privado ou ir para mercado acadêmico, eu acho que isso é independente homem e mulher. As pessoas estão saindo do acadêmico e indo para o privado porque não paga. Porque precisa pagar boleto na vida. Mas eu acho que eu vejo que nessa decisão... Falando nisso, você continua na Santa Casa ou você saiu? Continuo. Você sabe que... Guilherme já me perguntou isso, né?
Fala que não, isso não é assim. Até esqueci a palavra, mas infelizmente eu tenho que pagar boleto. Porque de verdade, se perguntar assim, eu tenho tanta alegria em ser médica. Eu acho médica, mais do que hematologista, entendeu? Sim. Eu tenho tanto prazer em atender, eu tenho tanto prazer em estar no SUS, que muitas vezes eu falo, ó, no final do dia, não foi aquela consulta carérrima, aquela grana que eu ganhei que deixa meu coração leve. É aquele momento de emoção que você tem, aquela história emocionante que você tem porque você atende pacientes, entendeu? Eu falo, infelizmente, eu não sou a mulher do Vorcaro, felizmente, né? Mas eu não tenho. Felizmente. Mas eu não tenho essa grana toda para trabalhar no SUS. Eu trabalharia no SUS e eu ficaria só na academia. De verdade. Só que não tenho como. Tenho 2 filhos, ajudo a criar os meus filhos e gosto também de dinheiro. Então, não gosto de andar de executiva, né? Mas é muito valoroso estar ali. Então, mas isso é um ponto muito importante. É muito valoroso. E é isso é o valor no final do dia que eu falo. Se eu conseguisse, assim, eu nem sabia que eu ia ser tão apaixonada pela medicina, assim, porque eu não escolhi a medicina porque era uma paixão, eu não sabia. Mas se meus filhos, eu fazer ensinar uma coisa... Seus filhos, algum deles vai fazer medicina? Eu não tenho a menor ideia. Também não estou perguntando sobre isso, porque deixa eles... Você tem uma filha de 17. Tenho uma filha de 16. E os meus filhos são bem humanas, viu, Fábio? Geografia e história. Então, não sei o que vai rolar ali. Eu só falo que, de verdade, assim, a segunda-feira tem que ser um dia bom, cara. E eu fico mais... Outra coisa que eu tava comentando esses dias, inclusive com a Dani. Falei, eu quero muito poder me aposentar. Um dia poder me aposentar não depender dos meus filhos, né? Então, ter uma grana suficiente. A gente é profissional liberal, tem que guardar, não tem apostadoria, não estamos lá, né, no STF. Cara, mas eu vejo as pessoas falando, eu quero me aposentar com 50, 55, meu, você não gosta do que você faz. Porque 55 é auge, Guilherme. Obrigado. Guilherme, 55 é auge, obrigado. Eu amo o que eu faço, amo. Também sou apaixonado. Agora nós estamos no momento... Que mês que nós estamos no mês do amor? Mas eu acho que aos 55 anos de idade... Melo. Eu penso muito como é nos Estados Unidos, mais ou menos assim. Eu não sei nem se você precisa aposentar, mas você precisa sair de um... Sobre você agora. Você tem que sair do cargo. Você tem que abrir espaço para a nova geração. Mas sobre isso, indubitavelmente. Estou dizendo sobre aposentadoria, sobre interrupção de trabalho. Parar de trabalhar, vou ficar em casa só. Em casa porque eu criei uma renda suficiente para parar de trabalhar. Imagina, Centrone, cara, acordar 9 da manhã, aula de bateria. Mas eu acho que a questão é que eu acho que aula de guitarra. O meu deadline é 2027. É importante isso que você está falando, que acho que a gente tem que ter um sentido nas coisas que a gente faz. Assim. Se a gente perde o sentido, se você perde o norte, assim, eu tô vivendo pra quê? O que eu tô fazendo? Você tem que ter alguma coisa pra fazer. Talvez um TQQ. Conhece o TQQ? O que é TQQ? Trabalhar terça, quarta e quinta. Já é bom. Tem que ajustar agora. Eu falei, eu sou uma pessoa matutina, então o que eu fiz na minha vida agora é meu consultório começa às 6:30 da manhã. Você acha mesmo você ficaria parada fazendo uma coisa? Não, a Thalita nunca. Isso que eu falo. Não dá. Bom, agora é hora da gente fazer aquele nosso... Ouvir subir. Existe uma outra pessoa? Luan Santana? Não é possível. Vamos falar. Eu tinha sugerido pra ela... 10 melhores músicas de Luan Santana. Não, eu tinha sugerido pra ela fazer o top 10 músicas karaokê. Mas infelizmente não deu tempo. E ela quis se colocar assim como uma leitora assídua. O Centrone. Ela teve medo do julgamento do Centrone, que leu já 48 livros nas últimas 24 horas. Mas esse é o meu problema agora. Não tô acompanhando os amigos, né? A estante da Thalita. Eu não tô acompanhando mais, é porque eu não tenho mais rede social, eu saí dessa vida. Laços. Domênico está bom. Esses caras eu não reparei. Não. Tô brincando, você não usava. Mas eu não vejo mais seus livros. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Esse é Starnone, né? Cara, então, eu trouxe 3, porque assim, é isso. Eu saí da rede social e defini que eu ia entrar em clube de livro. Então eu entrei, porque assim, Renato lê, eu gosto de ler, adoro ler, sempre li muito, mas a gente nessa vida louca aí, fora que esse negócio de internet, você atrofia e para de ler.
Sim, é verdade. Então, assim, eu me condiciono e participando esse ano de um clube de livro, que eu fui obrigada a ler 10 livros, eu falava, tinha uns livros muito ruins, tinha uns livros muito bons, tem uns livros muito ruins, entendeu? Então, nesse mês do livro ruim, eu falei, eu tenho que ler, porque missão dada, missão cumprida. Minha vida toda é assim. Só que eu sempre botava uns no meio, entendeu? Acaba que eu li muito mais nesse ano do que eu li. Quem será nos que leu últimos. mais? Thalita? O Renato Centrone. Puta, vamos ver? Não sei, raramente compito. Eu compito. Você quer competir? Eu acho que foi a Thalita. A gente vê por Eu acho que por páginas. Eu tenho certeza que foi a Thalita. E leu livros melhores. E aprendeu mais com os livros. Não. Você faria um post em cima dos seus livros com uma cara assim. Sim. Putz, você sabe que eu já fiz, mas eu amadureci. Eu não faço mais isso. Como amadurecer. Eu amadureci. Não tem a ver com amadurecer. Já fiz post. Você ajuda pessoas. Você ajuda pessoas. Você sabe que isso é verdade. Assim, você ajuda pessoas. Eu acho que ajuda eu ouvi alguém postando. A única vez que eu tive um hater foi no meu post. Postar lendo ajuda a gente, mais pessoas a ler. Eu achei que... Legal. Não, uma vez você gosta de primeira vez, uma vez eu postei a minha... Só que aí eu vi alguém falando do livro, aí eu falei, fiquei com interesse. Eu não tô lembrando que livro que era. Rodou o interesse, eu vou ler o livro. Eu não menosprezo a informação que é me dada, porque eu capturo. Mas ainda mais se você gosta... Vocês estão fazendo uma análise muito séria do bullying que a gente faz do Centrone. Não, é que se eu faço bullying, os caras choram aqui. Se eu faço bullying... Você já teve hater? Você já teve hater? Se eu tenho, não público. Realmente, a minha haters aqui, talvez. Não, enemies. A minha cabeceira realmente é cheia de livro, e fica lá, porque eu lembrando E uma vez eu fui postar isso, nossa, veio um cidadão, que eu não sei quem é, e falou, putz, só literatura, você é isso. Eu falei, credo, gente, caramba. Falei, grave isso, eu queria que merda. Eu falei, tá bom, desculpa aí, então. Fica aí você com o seu... Vai beber um vinho e depois a gente conversa. Mas quem é esse homem? Esse cidadão é um italiano. Eu descobri esse ano o Domênico. Domênico, eu não o conhecia. Ai, gente, como é que é o nome daquela... Ferrante? A Helena Ferrante. Helena Ferrante, eu sou muito fã da Helena Ferrante, li tudo da Helena Ferrante. E até que o último livro dela é mais ou menos, mas ela escreve de um jeito sensacional e diz a lenda que o Domênico é o marido dela ou é ela. Ninguém sabe porque Helena Ferrante é o pseudônimo. Pseudônimo, né? sim. E não... Aí eu falei, deixa eu ler Domênico para ver se eu acho que Domênico é Helena, se Helena é Domênico, né? E não sei. Posso ser péssima sobre isso. Pessoa e heterônimos. Heterônimos, Posso ser pessoa sobre... Posso ser não tem nada a ver, mas eu não achei que é a mesma pessoa. Fico mais com a hipótese que Helena é a mulher de Domênico. E não sei porque Helena está escondida. Acho que Helena podia vir e aparecer, né? E esse livro é um livro muito legal, porque fala exatamente sobre sensações e emoções. Então, um casal que é exatamente sobre o que se sente, não sobre aquilo que se faz. Então, um casal que se separa, depois se reencontra. E esse reencontro é o que sobrou daquilo lá. Então, isso é circunstancial, isso então, e os livros dele... Uma Insustentável Leveza do Ser Italiano. Insustentável Leveza do Ser Italiano. Então, eu super recomendo. Tô com um livro dele grande agora, que foi o último que ele fez. E a leitura é fácil, leitura rápida. Mas eu achei que é um estilo diferente de Helena. Não sei, se você quiser ler depois. Legal, fica a dica. Você me dá um toque. Esse livro é um livro curto, então... Um livro curto, acho que é um livro curto, você lê rápido, porque é uma literatura bem fluida, é bem legal. Trouxe 3 coisas bem diferentes uma da outra, tá? Legal. Então, fica a dica. Próximo. Esse aqui tá bombando. Então, eu já vi várias vezes. A molecada está lendo. Achei sensacional. Não, meu filho tá no 8º ano, e tá na lista de livros. Tá lendo, Isso é muito legal, cara, porque a Socorro Racioli, ela acho que ela foi, eu não sei se ela foi a última, mas eu acho que ela foi a última das... Gabriel Garcia Marques tinha ele fazia um workshop anual em Cuba, né? Socialista, não sei o que, era um workshop meio gratuito, e que ele fazia esse workshop para 10 alunos. E eu já vi 2 podcasts dela contando essa história. E aí Socorro, eu acho que ela foi a última brasileira, porque ela já fala que ele já estava no início do quadro demencial dele. Então foi a última turma desse workshop. E esse workshop nada mais era do que você vai, lança uma ideia, leva para esse workshop e eles trabalham isso. Então isso aqui é meio Socorro Gabriel Garcia Marques, entendeu? O realismo mágico. Realismo mágico. Eu achei sensacional. Pode ter gente que acha que é uma literatura. Então assim, super, super legal.
Eu li isso daí um final de semana que eu peguei do meu filho que eu tinha comprado pra ele, entendeu? Falei, pô, tá bombando esse livro, tá todo mundo falando. Vou ler. Ela é uma fofa, Socorro Razioli, uma história de vida super legal. Você podia chamar ela pra vir aqui em Sintronice. Eu tenho contatos. Você tem contato dela? Não, da Aline Bay eu tenho. A gente podia chamar mesmo. Você já leu a Aline Bay? Não li. As pessoas já devem ter lido, talvez, porque tá entendendo isso. Pô, você conhecer ela, manda um beijo, cara, porque é legal demais. E é legal demais, você lê super rápido. E agora eu disparei esse livro aí, eu vou ler tudo dela. Então, acho que é uma brasileira que... Tem vários autores brasileiros sensacionais, né? Mas ela tá bem legal. Boa dica. Próximo. Temos mais um. Eu gostei disso, hein? Você leu? Não, mas eu gostei da... Factfulness. Esse foi um livro que eu li no livro... Então, jamais leria esse livro, não gosto da capa. Factfulness... Então, mas eu gostei mas ele estava lá no meu clube do livro, tive que ler e me surpreendi muito. Dei pro meu pai e meu pai falou, nossa, melhor livro. Meu pai também lê pra caramba, né? E meu pai lê muita filosofia, então meu pai falou, tá ali, tá melhor livro. Eu tava lendo ele no Ash e o Pedro Nefá tava do meu lado e o Pedro ainda fez um comentário assim, não, minha mulher me deu esse livro porque eu tava muito pessimista. Eu tava numa vibe péssima. Ela falou, lê esse livro. E esse livro é de um médico sueco, que ele te apresenta fatos, então ele tem dados objetivos, te mostrando a todo momento, em diversas situações, que o mundo, a despeito de toda essa merda, está muito melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, é legal da gente avaliar, porque é sempre isso. E realmente, nesse momento, então, a gente tá passando esse tanto de confusão, que você fala, a humanidade não deu certo, o ser humano, o mundo acabou, terceira guerra, porque é um absurdo, 2026, todo mundo fazendo guerra pra cá, guerra pra lá. Ninguém, você fazer um cara, um Elon Musk, que tem 1 trilhão e a galera passando fome na África, então você fala, tá tudo uma merda, né? Não é possível, não tem solução à humanidade. Esse livro, ele tem uma fundação que hoje ele morreu de câncer de pâncreas, então esse livro foi publicado depois pelo filho, pela nora dele. Por isso que é Ola Rosling, Anna Rosling. E ele dá dados, ele continua fazendo essa coletânea de dados objetivos, todos os dados bem... dá para você checar isso, dados atualizados de 2026, que tudo melhorou, que a natalidade melhorou, que a mortalidade infantil melhorou. Há 100 anos atrás, a expectativa de vida aqui era 30, 40 anos. Que a despeito de toda a merda, de todos os malucos que estão rondando por aí, o mundo hoje é melhor. Olha só. Então, eu gostei do subtítulo, Informações como uma forma de terapia. Entendeu? Eu gostei muito da reflexão do Pedro, ele falou, minha mulher... falou que eu tava muito pessimista, ela falou, toma esse troço, lê aí pra você ver. Como você gosta de lista dos 3, qual que você gostou mais? É diferente, muito diferente. Mas não, é só para terminar o programa. E aí você... Porque agora é o seguinte... Socorro Razioli, só para valorizar a nossa brasileira. Tivemos uma ideia. Primeira vez que você veio no Happy Hour, quem vai terminar o programa é você. É isso aí. Você fez o convite, falou, a primeira vez no Happy Hour. Então, primeira vez no Happy Hour. Primeiro que eu espero que eles me chamem. Você assiste o podcast? Eu assisto o podcast. Em que canal você assiste, para eu entender onde você está na estatística? No YouTube? YouTube, porque eu não tenho... Tem no Spotify e tem na Apple. No Spotify, mas no YouTube eu vejo, né? Spotify eu gosto de vê-los. Vocês são legais, são bonitos. Entendi. Convida ela de novo. Semana que vem. Falei pra minha mulher, 79% de mulheres, entendeu? Nem o Janequim tem isso de audiência feminina. Não, eu assisti, adorei o episódio da Vânia, eu adorei o episódio das mulheres, adorei o episódio da Lucila, que foi muito legal também. Então, assim, vocês são demais, maravilhosos. Eu acho que é super legal essa pitada de informação com o conteúdo que vocês passam, com essa descontração e mostrar também que a gente faz. A gente é médico, mas a gente também gosta de outras coisas. Não somos só... Não somos só focados em... A gente brecade. Como o Centrone sempre diz, quem é só médico... Médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Nem medicina sabe. Muito bem, com essa frase do meu grande chute, terminamos aqui. Um beijo a todos, foi um prazer. Boa! Tchau, valeu. Valeu.